Há jogadores que quebram recordes, há outros que fazem história. E depois existe Lionel Messi, que já não persegue recordes, ele os vive. Lionel Messi, simplesmente por existir, pelo simples ato de respirar, já é um recorde vivo, um mito do futebol em tempo real, um jogador que, mesmo antes de começar a Copa do Mundo de 2026, já está parado às portas da eternidade. Ao disputar apenas uma única partida na Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi já quebrará vários recordes históricos que o levarão à perpetuidade do esporte mais belo e popular da história. Com apenas mais uma assistência, ele ficaria sozinho no topo absoluto da história das Copas do Mundo. Com apenas um punhado de gols, poderia se tornar o maior artilheiro de todos os tempos das Copas do Mundo. Não estamos falando de cenários impossíveis, estamos falando de acontecimentos que estão a apenas um passo de se concretizar, porque Messi não chega à Copa do Mundo de 2026 para ver o que acontece. Ele chega com a chance muito real de gravar seu nome para sempre nas páginas douradas do futebol mundial. E se ele vencer de novo? Já existiu algum capitão bicampeão do mundo na história? Quantas seleções conseguiram defender um título mundial? Lionel Messi não apenas poderia destruir seus recordes individuais, mas também os coletivos com a albiceleste, tornando-se o símbolo indiscutível do próprio futebol, porque isso é Messi, senhoras e senhores. Questionado por pouquíssimos, amado e admirado por bilhões, mas nesta Copa do Mundo de 2026, ele pode se tornar o único e verdadeiro deus do futebol mundial. Se Messi ganhar outra Copa do Mundo, você consegue imaginar essa realidade? As desculpas acabariam. Restaria apenas tempo para a admiração de bilhões e a resignação de alguns poucos. Os Beachlovers desapareceriam. Consegue imaginar isso? Hoje apresentamos os recordes que Lionel Messi pode quebrar na Copa do Mundo de 2026. Prontos para aproveitar o esporte mais bonito do mundo? Que a bola role, Lionel Messi e a história das Copas do Mundo. Para entender o que Lionel Messi pode quebrar na Copa do Mundo de 2026, é preciso primeiro olhar para trás e percorrer a história, porque o caminho de Lionel Messi nas Copas do Mundo não foi linear, não foi fácil. Messi estreou em uma Copa do Mundo na Alemanha 2006 com apenas 18 anos. O treinador era José Pekerman, o pai futebolístico de muitos dos heróis do Catar que mais tarde levariam a albiceleste à glória. Aquele time contava com estrelas consagradas como Riquelme, Crespo, Saviola, Sorin, Cambiasso, Ayala. Messi era uma promessa emergente que gerava enorme expectativa no mundo inteiro. Jogou poucos minutos, mas marcou um gol memorável contra a Sérvia e Montenegro. Aquela seleção encantava com seu futebol total, muito parecido com o estilo que a Argentina de Scaloni joga hoje. Agora, vamos relembrar o primeiro gol de Léo em Copas do Mundo. A Argentina foi eliminada nas quartas de final contra a Alemanha nos pênaltis. Messi não cobrou nenhuma penalidade. Era jovem, era reserva e ainda estava muito longe de ser o eixo do time. Aquela foi a famosa disputa em que o goleiro Pato Abondanzieri, um dos melhores da Copa, teve de sair lesionado por um problema na costela e, para piorar, José substituiu Riquelme. Na África do Sul 2010, tudo mudou completamente. O técnico era Diego Armando Maradona. Não havia uma estrutura de equipe clara, apenas a injeção de motivação que significava ter Maradona no banco. Messi já era o melhor jogador do mundo em nível de clubes. Jogou todas as partidas, foi titular absoluto e capitão em alguns jogos. No entanto, não marcou gols, mas foi o maior assistente do time e seu principal articulador. Daquele time, ficaram 2 momentos gravados a fogo em nossa memória. Um deles é este, contra o México. A Argentina voltou a ser eliminada nas quartas de final, novamente diante dos alemães. Aquela goleada por 4-0 ainda dói. Messi foi apontado injustamente, como se o fracasso fosse individual. E culpa dele, quando, na realidade, nunca houve um verdadeiro time,
Naquela equipe de Diego, Otamendi já atuava e começava a se consolidar como líder defensivo. Ele também confiou em Di Maria quando um país inteiro o criticava duramente. Embora Messi não tenha marcado na África do Sul, outro grande acerto de Maradona foi Martim Palermo. E além disso, daquela seleção que contou com Lionel, ficou este segundo registro do Titã que emocionou um país inteiro. O Brasil 2014 marcou o primeiro grande ponto de virada. Com Alejandro Sabella como treinador, Messi assumiu a liderança total, marcou 4 gols na fase de grupos e levou a Argentina a uma final de Copa do Mundo depois de 24 anos. O time de Sabella talvez não jogasse um futebol vistoso, mas era muito prático, eficiente e extremamente difícil de ser batido. Tinha jogadores como Mascherano, um verdadeiro gladiador, Ever Banega, Di Maria, Lavezzi, Gonzalo Pipita, Higuaín e Sérgio Agüero. Sabella conseguiu formar aquele quarteto que a imprensa batizou de os 4 fantásticos, capazes de marcar gols de todas as formas. Di Maria, Messi, Agüero e Higuaín. Após a fase de grupos, a Argentina venceu a Suíça nas oitavas de final com um gol de Fidel. Nas quartas, superou a Bélgica em uma batalha sem tréguas no gramado, com Mascherano se tornando o herói de todos os argentinos ao lutar contra os gigantes belgas. Na semifinal contra a Holanda, Léo não marcou, mas foi decisivo na disputa de pênaltis que levou a Argentina à final após 28 anos, com Chiquito Romero como herói. O gol que nos levou à final, o querido e inesquecível Maxi Rodrigues. A Argentina perdeu a final para a Alemanha na prorrogação, mas Messi foi eleito a bola de ouro da Copa como o melhor jogador do torneio. Ainda assim, saiu sem a taça e com a sensação de que sempre faltava algo. Se tivermos que escolher um momento Messi no Brasil, 2014, sem dúvida é este. A Rússia, 2018, foi provavelmente a Copa do Mundo mais caótica de sua carreira. O treinador era Jorge Sampaoli. O time nunca encontrou funcionamento e Messi ficou exposto como poucas vezes. Marcou um gol contra a Nigéria na fase de grupos, um dos mais comemorados da história argentina. Depois, no mata-mata, a Argentina foi eliminada pela França, que mais tarde se tornaria campeã do mundo. Messi saiu abatido e com dúvidas sobre sua continuidade na seleção. Mas Messi sempre nos presenteia com momentos de genialidade. Em seguida, veio uma reestruturação completa da seleção argentina. Menotti chegou para colocar a casa em ordem, mudou o presidente da federação e Chique Tapia, junto com El Flaco, depositaram confiança em Lionel Scaloni e em toda a sua comissão técnica, que finalmente levariam a seleção à glória eterna no Qatar 2022. Com Scaloni como treinador, Messi disputou sua 5ª Copa do Mundo, marcou 7 gols, deu 3 assistências e foi o líder futebolístico e emocional de um campeão indiscutível. A Argentina venceu a França naquela que é considerada a final mais emocionante da história do futebol. Messi levantou a Copa do Mundo como capitão, foi eleito bola de ouro do torneio pela 2ª vez em sua carreira e fechou um ciclo que o futebol devia ao craque argentino. O rosarino alcançou 26 partidas disputadas em Copas do Mundo, tornando-se o jogador com mais presenças na história do torneio, superando Lothar Matthäus, que tinha 25. Também se tornou o maior artilheiro argentino em Copas do Mundo, com 13 gols. Mas se tivermos que escolher 3 momentos Messi, são estes. E seguimos atentos, esperando um momento único e irrepetível. Em 18 de dezembro de 2022, Lionel Andrés Messi alcança o topo e conquista a imortalidade, um ato de justiça divina. Messi conquista o que merecia mais do que ninguém. Naquele momento, sentimos que o futebol é mais do que um jogo. É uma paixão que nos atravessa. Os recordes que Lionel Messi pode destruir na Copa do Mundo de 2026. Depois de tudo o que já fez, a Copa do Mundo de 2026 não surge como apenas mais um desafio. Ela aparece como o cenário em que Lionel Messi pode quebrar marcas que pareciam impossíveis até para ele mesmo. Se isso acontecer, restará a eternidade e acabarão as poucas discussões que ainda existem.
Ele se tornaria o deus absoluto do futebol de todos os tempos. Mas atenção, não falamos de promessas nem de futurismo exagerado. Isso é real. Temos 7 pontos-chave e imperdíveis. Número 1, o único jogador a disputar 6 Copas do Mundo. Com apenas uma partida na Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi se tornaria um dos pouquíssimos jogadores da história a disputar 6 Copas do Mundo. Vale destacar que, salvo algo muito fora do comum, ele dividiria esse feito com El Bicho, Cristiano Ronaldo. Número 2, o jogador com mais partidas na história das Copas do Mundo. Messi já é o jogador com mais jogos disputados em Copas do Mundo, com 26 partidas. Mas em 2026, ampliará um recorde que já lhe pertence sozinho e o tornará praticamente inalcançável para qualquer mortal. Número 3, o jogador com mais vitórias em Copas do Mundo. Atualmente, soma 16 vitórias. Com mais uma, empataria com Miroslav Klose, com 17. Com 2 a mais, ficaria sozinho como jogador com mais partidas vencidas na história das Copas do Mundo. Número 4, maior assistente da história das Copas do Mundo. Pelé lidera a tabela histórica com 9 assistências. Messi tem 8, as mesmas de um tal Diego Armando Maradona. Com uma assistência em 2026, empataria com Pelé. Com 2, se tornaria o maior assistente da história das Copas do Mundo. Número 5, o único jogador a dar assistências em 6 Copas do Mundo diferentes. Messi já deu assistências em 5 Copas do Mundo distintas. Se der uma assistência em 2026, será o único jogador da história a fazê-lo em 6 Copas do Mundo consecutivas. Número 6, subir na tabela de maiores artilheiros da história. Messi soma 13 gols em Copas do Mundo e está a apenas 3 gols de Miroslav Klose, o maior artilheiro da história do torneio, com 16 gols. Com alguns gols em 2026, poderá alcançar ou até superar uma marca que por anos pareceu intocável e inalcançável. Messi está cada vez mais perto de destruir todos os recordes possíveis e imagináveis. Capitão com mais partidas em Copas do Mundo. Como capitão, Messi já quebrou recordes no Qatar 2022. Em 2026, poderá se consolidar como o capitão com mais presenças na história das Copas do Mundo. E se Lionel Messi vencer a Copa do Mundo de 2026? Se Lionel Messi voltar a ser campeão do mundo em 2026, o futebol entrará em um território completamente novo. Não haverá mais tempo para debates. Os Beachlovers desapareceriam. E CR7 ficaria apenas como alguém que um dia competiu de igual para igual com o Lionel Messi. Consegue imaginar isso? Messi ou Cristiano, Maradona ou Messi, tudo isso ficaria no passado. Restaria apenas tempo para o admiração, para a unanimidade, para a alegria de termos vivido a era Messi. Como detalhe de ouro que poucos mencionam, ele seria o primeiro capitão da história a levantar 2 Copas do Mundo consecutivas, algo que ninguém conseguiu desde que o futebol é jogado como o conhecemos hoje. E ainda faria isso aos 39 anos, tornando-se o jogador mais longevo a vencer uma Copa do Mundo como protagonista e líder absoluto de sua seleção. A Argentina, por sua vez, entraria em um clube seleto. Apenas Itália e Brasil conseguiram defender um título mundial. A escaloneta se tornaria uma dinastia, não apenas uma geração dourada. E há um último detalhe que fecha tudo. Messi não ganhou Copas do Mundo pelo poder. Ele as ganhou pelo silêncio, pelo jogo coletivo e pela constância. Se isso voltar a acontecer em 2026, não restará recorde a ser debatido, nem comparação a ser sustentada. Não haverá debate, não haverá divisão. Haverá apenas história, porque há jogadores que marcam épocas e há outros que marcam o futebol para sempre. Lionel Messi será sinônimo de futebol. Chegamos ao fim. Estes foram os recordes que Lionel Messi pode quebrar na Copa do Mundo de 2026. Agora pare a bola no meio de campo, compartilhe o vídeo e viva o futebol!